Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo e também pela TV Educação. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática para o 7º ano do ensino fundamental. Hoje trabalharemos retas e ângulos, a primeira parte dessa sequência de aulas. E comigo aqui hoje a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos. Os alunos já estão aqui. Oi, bom dia, hello, salve, salve para todo mundo. Bem-vindos à nossa aula. Espero que vocês gostem. Não deixem de colocar no chat as participações das atividades, mas também as dúvidas de vocês. Vocês sabem que é uma quantidade grande de alunos, mas eu prometo que eu vou procurar aqui as dúvidas de vocês para ver se a gente sai dessa aula sem nenhuma dúvida, né, Osmar? É verdade, né? E a aula hoje é extremamente leve. Às vezes a gente tem aulas muito pesadas, né? A verdade é essa, né? A gente conversa com os professores do ensino médio, a gente sabe que o conteúdo é pesado, conteúdo muito extenso, mas às vezes aqui nos anos finais também, né, Alessandra, a gente pega determinados conteúdos, determinados processos, assim, que eles são extremamente trabalhosos, não é? Que a ideia da aula de matemática também, né? Não é só porrada, né? De vez em quando você vai encontrar aí aquela aula descontraída, basicamente dá os fundamentos para o que a gente vai trabalhar. E isso é extremamente importante no caso dessa aula, né? Exatamente, gente. Até porque quando a gente pensa em retas e ângulos, é uma coisa que a gente usa em vários contextos. E aí, antes que alguém pergunte, mas para que eu vou usar isso? Se eu quero me tornar um engenheiro civil, por exemplo, se eu não souber trabalhar com retas e ângulos, a probabilidade da minha construção ali, do meu projeto dar errado, é enorme. Quantos casos vocês viram aí de prédios que caíram, né? Algumas situações que acontecem, até por conta de várias questões podem ter acontecido, inclusive algum erro matemático. Então, é fundamental, mas, eu estou no 7º ano, eu ainda não sei o que eu quero ser, Alessandra. Legal, eu ainda não sei. Então, vai aproveitando agora, porque quando você decidir o que você vai fazer para uma formação profissional, você já vai estar carregando os conhecimentos do 7º ano. Eu sempre falava para os meus alunos, e assim, principalmente do ensino médio, né, que era o que eu mais convivia, assim, professor, não sei o que fazer da vida. Aí eu falava para eles, o seguinte, né, você até pode não saber o que você quer da sua vida, só que você tem que descartar aquilo que você não quer. Exato. Você tem que ter plena convicção do que você não quer para a sua vida. Feito isso aí, as perspectivas, né, elas acabam melhorando. Mas essa ideia de se trabalhar as retas e os ângulos, elas são bastante comuns, bastante usuais, até por uma questão estética, né? A gente tem a questão das engenharias aí, da arquitetura. Exato. Eu dei só um exemplo, tantos, né? Você estava falando aí, me veio, por exemplo, né, eu tenho um ex-aluno que ele trabalha com culinária, e ele é um artista. Ele é um artista, porque a comida, além do sabor, ela tem que ter aquele apelo, tem que ter aquele atrativo visual. Não é? E o Ian, sempre como um bom aluno, assim, ele é muito criativo assim, na hora de construir aquelas imagens associadas ao que ele produz lá. É bastante interessante. Então, são coisas assim que você parece que não tem nada a ver, e um belo momento você se pega utilizando. E é bastante comum, né? Exatamente. Às vezes a gente não repara em muita coisa. Sim. Por exemplo, a aula de ontem, quando a gente estava falando de proporcionalidade. Proporcionalidade. Né? Extremamente importante. A gente imaginou que vocês, né, onde vocês imaginaram que veriam a proporcionalidade. Por exemplo, na cozinha, quando a gente faz, como o Jonas fez ontem, a salada de frutas. Então, são coisas que, de repente, a gente não para prestar atenção. Sim. E que estão ali no nosso cotidiano. Retas e ângulos não são diferentes. Não. Vamos mostrar isso daí para eles. De jeito nenhum, né? Retas e ângulos, parte 1, é o que aparece para vocês aí. Nosso diretor vai colocar o título lá da nossa aula, tá ok? E aí, o que vai acontecer? Tá? Vai aparecer a habilidade que a gente vai trabalhar, vai desenvolver hoje, né, com os nossos professores, não é? Falo nossos, mas nossos somos nós, né? Verdade é essa. Eu e você, tá? Tanto quanto todos os outros, tá? Exatamente. Verificar a FMA, F07MA23, e ela verifica as relações entre os ângulos formados por retas
paralelas, extremamente importante, cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica. Tudo bem? Os objetos de conhecimento para essa aula são as relações entre os ângulos formados por retas paralelas, intersectadas por uma reta transversal. Bastante comum essas palavras, né? Paralelo é bastante comum, mas o transversal é comum, Alessandra? Então, a gente não usa tanto quando a gente comenta, por exemplo, o nosso percurso de casa até a escola, ou de casa até o médico quando necessário, mas as transversais, elas estão a todo momento ali junto com a gente. Você né? sabe que eu estava dirigindo outro dia e vi uma placa, né, de alerta assim, ó, cuidado, obras na transversal. Aí eu falei, nossa, a definição dessa palavra é extremamente importante. Imagina um motorista que está dirigindo, por exemplo, à noite, uma situação bastante comum, e ele vê lá, cuidado, obras na transversal, e ele não sabe o que é uma transversal. Exatamente, corre o risco de já dar de cara com ela ali sem nem imaginar. Pois é, né? Cai no buraco, complicado. Então a ideia basicamente é essa aqui, ó. Nós temos aqui uma foto, e a gente trabalhou perspectiva, né, na aula do sétimo ano, do né? sexto ano. Do sexto ano, né? E aqui, ó, a perspectiva da foto foi uma perspectiva de cima, né? Superior. E aqui a gente já tem algumas situações, a gente tem ruas, colocadas, posicionadas aqui, e a gente faz muitas associações. Eu olho aí as curvas, as ruas, e observo também as faixas de pedestre aí pintadas em amarelo. Provavelmente essa não é uma imagem do Brasil, porque as imagens, né, as faixas de pedestre aqui no Brasil são pintadas de branco. Mas a ideia é fazer as associações. Então veja, né, quando a gente fala em ruas, bastante comum, né? Uma vez, imagina que você está ali perdido, não é perdido entre aspas, você vai lá no centro da cidade, aqui de São Paulo especificamente, que a gente conhece, vamos imaginar, sei lá, ali a região da República, por exemplo, aí você está ali na 7 de abril, por exemplo, na rua 7 de abril, e a pessoa pergunta, mas onde fica a Barão de Itapetininga? Aí o outro fala assim, é a próxima rua paralela. E você não tem o senso de localização, né, do paralelo. Ou seja, não ajudou nada. Muita coisa, não ajudou nada. E as ruas, os projetos, né, que se tem, as cidades projetadas, elas têm essa ideia. Aqui em São Paulo não é muito comum, né, mas há algum tempo atrás eu fui lá para Bauru e eu estranhei dirigir em Bauru, porque, por exemplo, uma rua é mão, ela só desce. A próxima só sobe. É contramão. Então, para o motorista aqui de São Paulo que não está acostumado com isso, lá no interior é uma briga. Então, está acostumado com as mãos duplas, né? É verdade. Então, tem que se acostumar, tem que ficar duplamente atento quando você dirige em determinadas regiões, em determinados locais, né, por conta da sinalização. Então, eu observei bastante isso aí, o que não é comum aqui em São Paulo. Tem, né, as mãos e as contramãos, mas no interior, em determinadas cidades, é bastante comum esse fluxo, né? Sim. Aí, Osmar, olhando essa foto e pensando no perpendicular, legal, eu posso afirmar, é uma pergunta, correto? Que a faixa de pedestre ela é perpendicular à calçada? Perpendicular... no ângulo de visão aqui, né, eu tenho essa impressão. Ela é correta ou não? Então, aí vamos... Algumas, né? Exatamente. Não são todas. Eu diria que essa aqui de baixo, é perpendicular. É perpendicular. Eu diria que essa aqui... Agora, essa aqui já não. Exato. Então, a gente também tem que reparar nisso quando a gente pensa no perpendicular. Tá, aí vocês estão falando, mas Alessandra, você perguntou para o Osmar se ela é perpendicular e eu não sei o que significa perpendicular. Já tiveram essa aula. Pois mas eu acho que vai precisar lembrar. A perpendicularidade, qual é a característica da perpendicularidade? A formação do ângulo reto, a formação do ângulo de 90 graus, né, Alê? Exatamente. Por isso que o professor Osmar falou, mostra ela de novo, aquela de baixo. Essa aqui? De baixo. Isso, ó. Vou pedir até para o câmera pegar isso com o Osmar. Olha lá. Olha eu botando os câmera doidos aqui, que é quando a gente pega. Isso. Essa aqui, ó. Observa que ela forma com a calçada um ângulo de 90 graus. Sim. Então, a gente pode dizer que essa faixa de pedestre
é perpendicular à calçada. Perfeito, Alessandra. Perfeito. Talvez essa aqui não observe a perpendicularidade, talvez não, certamente, né? Por conta do quê? Da curva. Da curva. Exatamente. Então, veja, nada é por acaso, né? Tudo tem... Até porque, vocês sabem por que a maioria das faixas de pedestre, porque por conta quando você tem curva, né? Você tem ali uma diferença, mas vocês sabem por que a faixa de pedestre, ela é, na maioria das vezes, perpendicular à calçada? Eu não sei. Não? Não. Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. Perfeito. Então, qual que é a ideia? Quando eu tenho essa perpendicularidade, quando eu vou atravessar a rua, a ideia é eu atravessar aqui, ó. Estou aqui, vou atravessar a rua, eu vou reto. Por quê? Se eu for na diagonal, isso. Além de eu não estar na faixa de pedestre... Ou transversal também. Correto? É, transversal. Pode ser. Além de eu não estar na faixa de pedestres, eu vou ter um trajeto maior do que se eu fosse apenas na linha reta, nessa perpendicular. Perfeito. Não é verdade? Olha, produzindo conhecimento. Que interessante. Pois é. Vamos lá na sequência. As vias no Brasil, né, a gente falando de perpendicularidade aí, né, de retas, de ângulos, olha que figuras belíssimas aí. As vias no Brasil, e aí tem algumas curiosidades, né, essas cidades projetadas, né, pelo menos no papel elas são projetadas, né, no decorrer do tempo aí elas vão se modificando, né, a questão urbana muda muito. Tá? As vias no Brasil elas são classificadas basicamente como urbanas e rurais. A primeira imagem aqui, cosmopolita, né? Uma metrópole, né? Belíssima construção, é interessantíssimo. E a segunda já lembra mais a coisa da roça mesmo, né? Bem interiorzão. Beleza? Beleza, olha lá. Que é um lugar que eu amo. Isso. Rosa dos Ventos ali para posicionar o direcionamento, bastante comum, né? Todo mundo certamente já viu isso aí em geografia, né? Lá nos anos iniciais, as professoras trabalham muito já começa esse trabalho, né? É verdade, tá ok? A gente se prende só no norte, sul, leste, oeste, tá? Mas não fica por aí, não. Tem o nordeste, o sudeste, né? O noroeste, o sudoeste, tá? Que são essas regiões aí. Tudo bem? Esses direcionamentos, vamos dizer assim, tudo bem? Então, dentre as vias rurais, temos as rodovias pavimentadas. O que é pavimentado, Alessandro? Vamos olhar o vocabulário? Pavimentado é quando a via é asfaltada? Isso, que tem pavimento, não é? Exatamente. Tá? Não necessariamente só asfalto, né? Não só, verdade. Pode ser concretadas também, né? Mas é mania de cidade grande. É verdade, tudo bem? Tá? E as estradas que, teoricamente, não são pavimentadas, ok? Mas as prefeituras hoje em dia já estão, principalmente aí do interior, né? Elas tentam melhorar porque são vias importantes de acesso e elas têm que ter qualidade também, e você né? sabe que tem algumas vias no país importantes que não são pavimentadas. É verdade. Ainda tem, né? Então, existe isso. Então, assim, não é porque é uma grande rodovia no nosso país, estamos falando de Brasil, porque é onde estamos, que tem pavimentos. Muito mais comum encontrar rodovias sem pavimento do que a gente imagina, viu? Só uma curiosidade. Não, é bem lembrado, né? Porque aqui em São Paulo, né, você tem belíssimas rodovias, né? Rodovias muito seguras, mas a gente sabe, você viaja aí por esse Brasilzão todo, você encontra situações assim bem distintas, não é isso? Exato. Mas, vamos lá, já que a gente está falando, né, dessa classificação aí, né? Tudo isso associado ao quê? A ideia de retas, criando sentido prático para a coisa, né? Trace uma linha reta, né? Aí você pega, faz uma reta ali no seu caderno. Não, o objeto da aula de hoje não é isso, né? É você criar essa associação, né? E verificar como que o conteúdo matemático se encaixa, né? Nessa coisa viva, nessa coisa real que a gente tem no nosso cotidiano, na nossa vida, né, Ale? Verdade. Tá? Então, as rodovias podem ser longitudinal, tá ok? Tudo bem? Sim. Longitudinal, a gente está falando em que direção? De norte a sul. Exato. Beleza? Ela pode ser uma transversal, e aí a gente está falando de que direcionamento? Leste-oeste. Leste-oeste. E a rosa do vento vai ajudar vocês a identificarem isso que a gente está falando. Observem a figura também, né? Sim, é verdade, tá? Temos aí as conexões, tá? São as que se conectam pontos importantes, né? Onde elas se cruzam, né? Vamos dizer, as famosas encruzilhadas, né? Quando a gente pensa num cruzamento perpendicular, sim, a gente tem uma conexão, porque as duas rodovias, se a gente pensar em ruas, sim,
Elas se cruzam de alguma forma. As duas ruas, lá onde a gente tem o nosso semáforo, que a gente para, né? Antes de seguir com o carro, porque tem uma outra avenida ou uma outra rua ali. Aquela é uma conexão, não é? É verdade. Né? E aqui em São Paulo tem uma curiosidade que depois a gente consegue mostrar para eles, tá ok? As rodovias radiais, né? Radial, tá? Elas têm como referência sempre o quê? Tá? Um referencial, um centro, né? E a partir daí, tá? No caso aqui, é a capital do país, então essas rodovias são radiais, sempre em linha reta. Aqui em São Paulo a gente tem a famosa Radial Leste. Exato. A famosa Radial Leste. Só que se você buscar, por exemplo, o nome Radial Leste, ela não existe, né? Ela é radial por quê? Porque ela é linha reta, né? E tem como referência o centro da cidade de São Paulo. A radial, linha reta, leste, porque ela sai do centro, né, praticamente em linha reta, e vai para a direção leste aqui da nossa capital, chamada carinhosamente de Radial Leste. Movimentada Radial Leste. Temos as rodovias em diagonais, tá? Aí a orientação é nordeste, sudoeste, tá vendo, ó? Nordeste e sudoeste, só para a gente mostrar aqui para vocês, a referência lá. Tudo bem? Tá? E ao contrário também do outro lado, noroeste, sudeste, tá? Sudeste bastante comum, porque é a nossa região, né? São Paulo está na região sudeste aqui do Brasil. Isso. E os acessos, tá? Pontos turísticos, hidrominerais, terminais marítimos, fluviais, aéreos, instalações federais, ou seja, são todos pontos importantes e referentes, e a ideia aí, o que é? É trabalhar a ideia de localização. Tudo bem? Tá? Essa é a ideia. Tá ali, tá? Atividade 1, tá ok? Então aqui é a Rosa dos Ventos, para a gente se orientar. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, beleza? Para ajudar os meninos, vamos? Eu vou pedir para você voltar um pouquinho na anterior. Volto. Galera, ó, vai aparecer na tela para vocês essa daqui, a anterior. Opa, isso. Valeu, diretor. Façam o print, porque vocês vão precisar dessas definições para responder as atividades. Boa. Tudo bem? Beleza? Como diria o Jonas, deu tempo de fazer o print. Pronto, agora desculpa. Beleza? Vamos lá para vocês? Ajudar. Vamos lá. Olha a sequência. Atividade 1. Das linhas abaixo, tá? Identifique quais são longitudinais. Você pode dar referência pela cor. Pela cor. Pela cor. Pode ser? Tranquilo. Tranquilo. Lembrando que ali nós temos amarelo, laranja, verde, azul. A de cima é preta e a de baixo é roxa. Longitudinais, tá? Beleza? Escreve aí o nomezinho e a gente acompanha aqui em 2 minutinhos pelo chat e a gente já volta, beleza? Tranquilo.
Osmar, não? Aí, Opa. voltou. Osmar, Oi. tem algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Né? Então, por exemplo, o Luiz Guilherme e a Rebeca disseram preta e roxa. A Anderson, Nicole, Micaele, Heitor e Matheus, laranja e azul. Legal. O Wagner falou laranja e verde. Laranja e verde. A maioria, o Mário que está aqui, me nota! Te notei, Mário. Laranja e azul. Legal. O Davi, ele respondeu norte e sul. Norte e sul. Então, assim, a maioria está entre laranja e azul, preta e roxa, embora a Larissa tenha dito amarela e verde. Vamos comentar, voltar um pouquinho lá do que são longitudinais, orientação norte-sul. Sul. E um detalhe. Fixou. Matheus, isso é geografia também. Também. É para você Boa. perceber, vocês, que podem existir, sim, relações entre as diferentes disciplinas, como aqui no caso, matemática e geografia. É verdade. Depois a gente vai Não é? até fazer um comentáriozinho legal sobre essa ideia de localização. Tá? Não dá para perder essa oportunidade. Exato. Vamos comentar, Lê? Tá? Longitudinais, sentido norte-sul. Olha lá o que vai aparecer. Olha lá. Lê? Norte e sul. Aí agora eu vou me meter aqui no assunto, tá bom, galerinha? O que acontece aqui no norte e sul? Observa. Aí eu vou pedir para me mostrar e pegar aqui a rosa dos ventos, fechar aqui em mim. Elas estão nessa posição aqui, ó. Correto? Eu venho de norte até sul. Perfeito. Ó, se a gente fizer uma relação, é a vertical, não é? Vertical. Quais são as retas aqui que estão na vertical? Laranja, A laranja e a azul. azul. Perfeito. Correto? Correto. Por que eu não posso dizer que as demais não estão, sem dar spoiler, antes que você brigue comigo? Não vou brigar, não. Vamos olhar as posições delas. Exatamente. Né, em relação à própria posição da Rosa dos Ventos que a gente olhou ali no canto, sobre o norte e sul. Então, a resposta correta para a galera é a laranja e a azul. Certinho? É isso aí, tá? Próxima pergunta, atividade 2 para a galera mandar pra gente. Quais são as transversais, Alessandra? Um minutinho para eles? Acho que é mais tranquilo, né? Opa, transversal, gente. Lembra da calçada, né? Radica. Beleza. 1 ou 2? 2. 2 minutinhos a gente já retorna, tá? Escreve aí pra gente quais que você identifica como transversal. Aí a gente já tem um ganchinho para falar delas, tá? 2 minutos a gente já retorna. Olha, Osmar,
a confusão ainda existe um pouquinho aqui. Quer voltar na certo? definição lá? Eu acho que é legal, antes de eu dar a resposta. Vamos lá. Vamos voltar na definição de transversal. transversal. Vou até grifar aqui para eles. Olha lá. Transversal. Opa. Ups. Opa. É que você não acionou a caneta. Opa. Para frente. Vamos acionar a caneta. Aí, volta. Opa. Isso. Apareceu desse lado? Apareceu. Aí. Tá. Caneta. Vamos mudar a cor aqui. Tudo bem? Transversal, não é isso, Lê? Isso. Então, transversal. Olha o sentido dela aqui, ó. Essa é a definição para ela. Orientação leste-oeste. Se vocês olharem lá na Rosa dos Ventos, Osmar, marca para eles o leste-oeste. Olha lá. Rosa dos Ventos. Aqui, ó. Opa, já? Já. Você já... Olha o exercício? Não, tá, isso. quais são as transversal? Olha lá. Temos aqui, ó, o leste e o oeste. Você sabe que a minha orientação de leste, tá, é sempre o lugar que o sol nasce? Pois eu também faço essa. Qualquer referência que eu tenho em relação à localização, o que que tal? Onde que o sol nasce? O sol nasce no leste. Onde que ele se põe? No oeste. Pronto, né? É fácil. E por que a gente fez isso antes de eu falar as respostas? Porque eu vou mostrar para você, vou falar para você, Osmar, que tiveram algumas confusões. E de repente as pessoas que cometeram essas confusões, eu acho que agora já entenderam essa relação. Tá. Então a maioria respondeu preto e roxo. Legal. Então, Renan, Carlos Eduardo, Joaquim, Júlia, a Júlia, Yuri, Lohane, Ian, Luiz Henrique, Ana Paula, Tiago e a maioria. Por aí vai. Mas nós temos, por exemplo, o Gabriel, ele disse amarelo e verde. O Pablo falou verde e ele ia continuar, mas acho que aconteceu com ele igual acontece comigo. Eu estou escrevendo a mensagem aqui no chat, sem querer eu esbarro o dedo, o negócio foi pela metade. Eu sou dessas. Daniel, amarela e laranja. Legal. O Guilherme, só o preto. Tainá, azul e amarelo. Verde e amarelo da Késia. Então, assim, tiveram aqui outros tipos de resposta. Laranja e azul, sim, do Enzo. Mas a maioria foi no preto e roxo. Legal, e qual né? que é a resposta? É legal. E assim, gente, obrigado por participar. É extremamente importante, né, essa interação de vocês. Né? Nesse momento que a gente vive, a aula somos nós. Não é? Todos, não é? Essa estrutura aqui, vocês aí, os professores orientando a escola. Então, é um macro, né? E esse macro ele tem que convergir, não é? De muitas maneiras, tá? Vamos falar as transversais aí, galera. Ó, transversais. Então, aqui já tem a própria definição, ó. Vai de leste até oeste, ó. De leste até oeste, o que a gente tem, portanto? Temos ali as linhas pretas e roxa. Então, aqui, ó, a preta e a roxa, no sentido transversal pela definição. E aí, o que você observa? Que elas carregam outra característica também, né? A perpendicularidade em relação às retas laranja e em relação à reta azul e laranja. Então, a característica, a gente está falando de transversal e tal, mas você não pode esquecer esses conceitos, não pode esquecer esses conceitos também, né? A coisa é acumulativa, a gente tem que ir guardando. Beleza? Diga. E outra coisa, por exemplo, o Matheus ele também colocou o preto e roxo, e observem ali, observando a Rosa dos Ventos e a posição das retas preta e roxa, que elas também estão na posição horizontal. Sim. Não é? Verdade. Aquela relação, aquela ideia que a gente tem da linha do horizonte. Sim. Quando a gente, verdade. acabar aí a nossa pandemia, a gente poder voltar a ir às praias, né? Daí Porque a gente ainda não pode. É. Quando a gente olha lá a linha do horizonte, nós temos uma transversal. Nossa, a gente retira tantas relações importantes em matemática, tá? Retas paralelas, retas transversais, longitudinal, diagonal, perpendiculares, é muita coisa, né? Tá? E são questões de observação, né? De observação mesmo, né? Por isso que a gente falou que a aula de hoje não é aquela aula para você ficar fazendo conta, né? Muito pelo contrário. E elas são tão importantes
quanto a aula mecânica, aquela aula que você faz todos aqueles processos matemáticos. É isso que é, né? Os fundamentos matemáticos, né? A teoria matemática, ela é extremamente importante na hora de você construir o conhecimento, né? Que demora também, não é de uma hora para outra. Podemos ir para a próxima atividade, Lê? Vamos nessa. Olha lá, atividade 3, bom, aí você pode ir por eliminação, tá bom? Beleza? Na letra C. Quais são as diagonais, Alessandra? Pois é. 2 minutos para eles, a gente já retorna, tá bom? Com os comentários sobre ele. Quer voltar lá na definição? Acho que não precisa, né? Não vamos voltar agora não, depois a gente volta. Beleza. 2 minutos a gente retorna. Por isso que eu amo essa galera. Boa. Entendeu? Porque, assim, várias respostas, praticamente todas iguais, mas a gente tem uma diferença ou outra aqui. E só para comentar, a gente tem com a gente também a Tauane, que ela é da Escola Firmino Ladeira, lá de Mogi das Cruzes. Obrigado, Tawane. Ó, a Amanda, ela colocou amarelo e um coraçãozinho amarelo, e verde e um coraçãozinho verde. As cores do Brasil. Exatamente. Maria Eduarda, Samuel, Luana, Wendel, Laisa, colocaram amarelo e verde. A Lívia colocou amarelo e verde também com um monte de coraçãozinho. Uma galerinha colocou Que aqui legal. os coraçõezinhos e os emojis correspondentes às cores. Bacana. A Anneli, ela colocou azul e laranja. Ela fez uma pergunta. Não. Tipo, será? Vamos ver. Eu acho que não. Não, por eliminação, né? A Letícia, preto e roxo. Ok. Também Lucas não. Gomes, vermelho e azul. Vermelho e azul, enxergo vermelho, rosa, laranja, né? É laranja, deve ser o laranja. Não. Exatamente. Mas Davi, João Guilherme, Gustavo, Maria Eduarda, Graziele, Rebeca, Sofia. Se você quiser, eu falo mais um monte aqui. E por aí vai. Tá bom. Exatamente, que colocou amarelo, ou colocaram, já que eu estou falando mais Sim. de mais de uma pessoa, amarelo e verde. É verdade. Tá? Imagina um jogador de futebol que não sabe o que é, de vôlei, por exemplo, que o treinador fala, corta na diagonal, e ele não sabe o que é diagonal.
Pois é. Vai para o banco. Não pode. Tá bom? Exato. E você sabe que você falou das cores da bandeira? A Nádia, ela colocou aqui, ó, amarelo e verde, as cores do Brasil. Pô, Osmar, corta na diagonal. E o Osmar não sabe o que é a diagonal. Pô, vai esquentar banco, né, meu? Tem que prestar atenção. Pois é. Tá? Então, olha lá. Não diagonal. Não vai disputar uma Copa nunca. Não. Diagonal, tá? Uma Copa olha não, lá. uma Olimpíada, desculpa. Tá? Do noroeste até o sudeste e do nordeste até o sudoeste. Então, aqui caracterizados pelas linhas verde e amarela. Tá aqui, ó, em diagonal e em diagonal, né? E ali você poderia trabalhar por exclusão também, né? As anteriores, né? Cada um tinha as longitudinais, não é? Sim, porque nas atividades anteriores, a gente já tinha identificado a laranja e a azul, a preta e a roxa. É verdade. Então, se a gente fosse seguir por eliminação, sobraram amarelo e verde. Mas, de repente, poderiam também não condizer com o que a gente estava pedindo. É verdade. Então, prestar atenção realmente no que está sendo pedido, que o Matheus Silva também fez isso aqui quando ele acertou a resposta, é muito importante. É verdade, tudo bem. Olha, só por curiosidade, ó, tá? A gente encerrou por aqui, mas já que a gente está falando de linhas retas, tem uma curiosidade assim dessa questão de localização. A gente falou tanto na aula de hoje sobre isso, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês só uma curiosidade para a gente trabalhar. Foi? Olha legal aqui. Ó, gente, eu desenhei um mapa estilizado aqui do estado de São Paulo, né? Não reparem, porque a ideia é só fazer um comentário, tá? Agora, peraí. Agora estilizado é um nome para a minha reta tá torta. Mal feito. Tudo bem. Ó, eu vou posicionar aqui, ó, a capital de São Paulo. Tudo bem? E aí vem uma curiosidade. A gente sabe que partindo aqui da capital, do Marco Zero, ele é o ponto de referência. Certo. E a gente sabe que de São Paulo, aqui, partem uma quantidade gigantesca de rodovias, que saem de São Paulo, sentido interior, sentido outros estados. Qual é a curiosidade aqui para vocês? Ó, por exemplo, você está saindo de São Paulo, para uma certa região, e você está trafegando numa rodovia radial. Em linha reta? Isso. Sabe qual é a curiosidade, Alessandra? Não. Essa rodovia, ela é par. Então, por exemplo, é a SP 80, por exemplo, só. Menino, então, não sabia disso, não. Então, toda vez que você estiver dirigindo, pilotando aí numa rodovia, e ela tiver a numeração par, você está se distanciando ou se afastando do centro de São Paulo. Elas são chamadas rodovias radiais, beleza? Aí vamos imaginar, a gente sabe que existem rodovias que são circulares, ó, tá vendo? E aí o que acontece? Você está circulando numa rodovia, e aí qual é a característica? Essas rodovias têm sempre número ímpar. Então, olha que interessante, ó. Se você estiver trafegando numa rodovia ímpar e quiser chegar na capital de São Paulo, eu lamento, nunca você vai chegar. Então, você tem que entrar numa rodovia par, de numeração par, e ela vai te levar para o centro. Tudo bem? Agora, vamos supor que essa rodovia aqui, ó, seja SP 321. O que esse 321 indica? Que você está a aproximadamente uma distância de 321 quilômetros da capital paulista. Ou seja, você está circulando, fazendo uma circunferência ao redor do Marco Zero, do centro aqui, e a uma distância aproximada de 321 quilômetros. Só uma curiosidade, né? Legal. Nossa, gente, vocês viram? Eu não sabia disso daí, não. É que a gente Professor Osmar também é cultura. É que a gente está falando dessa ideia de posicionamento, de linhas, longitudinal, diagonal. Acho que vale a pena só por curiosidade, Desculpa o mal feito do gráfico, tudo bem? E aproveitando, Osmar, tem gente que está perguntando se essas atividades estavam no caderno. Não, essas atividades que vocês fizeram não estão no caderno, mas o assunto está no material de vocês, sim. É isso aí. Alessandra, a aula acabou. Eu me despeço de todos. Obrigado pela participação. 7º ano, sempre importante, sempre participativo, nos ajudando a construir mais uma aula de matemática. Vai aparecer para vocês o QR Code e o link para vocês avaliarem
a nossa aula, o nosso produto, né? Que a gente espera que tenha qualidade, e você sempre deve cobrar isso da gente. A escola é de todos e a escola tem que ter qualidade. Obrigado, Alê. Obrigada, Osmar. Obrigada, alunos. Deixem também as dúvidas de vocês, tá bom? Bem explícitas. Valeu e até a próxima. Eu tô rindo. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.